TV Bula no ar, seu canal de cultura popular, literatura de cordel e entretenimento xamânico na internet. Eu sou Ademir Luiz e hoje vamos falar de um tema que me disseram que eu não posso tratar, por algum motivo ligado aí à teoria das cores de Goethe. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Vamos lá? Tortarado é, como diria Raul Seixas, o best-seller do momento. Procurei no Google o restante da letra. E é super premiado, ganhou o prêmio Leia, o prêmio Oceanos, o prêmio Jabuti e, como tudo que é sucesso, ganhou sátiras. Tortarado! Touro tarado. Torto tarado. Mas tudo isso, é claro, tem a ver com a velha tradição brasileira de não levar nada a sério e mais, de não perdoar o sucesso alheio. Mas afinal de contas, o que é torto arado? Torto arado é um coquetel de frutas, aquele servido em matinê, que mistura literatura regionalista muito séria, literatura regionalista não tão séria, um pouco da cabana do Pai Tomás, em versão Made in Brazil, um tiquinho de Toni Morrison em Amada, muitas boas intenções literárias, um pouco de Jorge Amado, porque ninguém é de ferro, mas esse Jorge Amado aqui, o Jorge Amado da academia, em uma grande porção disso, a porção mais difícil. Tem a turma que diz que é um clássico de nascença, que não é o livro que merecemos, mas é o livro que precisamos. Tem o pessoal do Morde a Sopra, aquele que diz que é um bom livro, é bem escrito, mas é certinho demais, que tem uma boa história, mas que não ousa. Tem também quem defenda que Tortarado é uma farsa completa, que é só um amontoado de pautas identitárias feitas sob medida para agradar a júri e um certo grupo de leitores, né, feito para lacrar nas redes sociais. E conseguiu, né, grande parte do sucesso do livro realmente foi por conta disso. Esse grupo diz que o Itamar Vieira Júnior simplesmente embarcou no trem do momento, né, e por isso deu tão certo. Isso eu já descarto de imediato. Itamar Vieira Júnior, ele é geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos, e mais, ele é funcionário do INCRA, justamente na parte ali que realiza a reforma agrária. Ou seja, se tem uma coisa que Tortarado teve, foi estudo de campo. Itamar Vieira Júnior realmente conviveu com seus personagens, isso é um fato. Mas esse trabalho e esse conhecimento de causa por si só torna o livro bom? Não necessariamente. Tortarado é, sem dúvida, literatura engajada, né? Com relação a isso não existe a menor dúvida. Há vários e vários discursos inseridos na narrativa, muitas vezes sem contexto. Mas isso não me interessa. Eu não vou discutir aqui a questão étrica, não vou discutir aqui a questão cultural, não vou discutir aqui a questão de valorização de culturas. Isso não é o meu foco. O que me interessa é, Tortarado, ele consegue seu objetivo? Ele é bem sucedido dentro do que ele se propõe enquanto romance? Vamos ao livro. A essa altura, creio que todo mundo conhece o enredo básico de Tortarado. Conta a história fundamentalmente de duas irmãs, Bibiane e Belonísia, estão aqui representadas na capa. As duas vivem em uma fazenda chamada Água Negra, em condições análogas à escravidão. Elas são muito pequenas, crianças ainda, estão ali mexendo nas coisas da avó, traquinagem, né, e encontram uma faca muito afiada, uma faca de prata, né, de cabo de marfim. Essa faca vai ser o grande mistério da narrativa. Elas ali, talvez uma referência à questão da fase oral freudiana, né, colocam a faca na boca, as duas se cortam, uma de maneira grave, mas recuperável, e a outra literalmente corta a língua fora, fica muda. Então essa mudez vai ser um dos elementos fundamentais da narrativa, que tem três partes. Parte 1, fio de corte. Parte 2, torto arado. Parte 3, rio de sangue. Uma parte vai ser narrada por uma irmã, a outra parte por uma outra irmã e a terceira parte por uma entidade mística. E é aí que começam os problemas. Trecho da parte 1. Nós que compartilhávamos tudo sobre nossas vidas, nunca falamos sobre o interesse que passamos a sentir desde a chegada de nosso primo. Talvez houvesse o medo de nos desapontarmos mutuamente. Mutuamente? Já que era notório para nós duas o encanto que nutríamos por ele. Talvez fosse mais cômodo manter uma disputa velada
acreditando que nenhuma de nós ultrapassaria a linha imaginária que traçamos para aquele caso. Trecho da parte 2. Senti raiva naquele instante. Perguntei a mim mesma quem aquele vaqueiro ordinário pensava que era. No início encarava com inquietação os acessos de fúria que passou a apresentar. Antes eram mais contidos, agora tinha perdido as estribeiras. Trecho da parte 3. Quando amanheceu, havia muitas nuvens e o céu era um algodão espesso e morno. Vagava acima da terra, entre o milharal, acima do rio, sem que fosse possível ver o meu reflexo no espelho d'água. O ar estava pesado e foi ficando difícil me mover, até que, tomado pelo estupor, fiquei completamente imóvel ante o inesperado. Realmente, vou precisar disso. Percebem? É um texto que parece que é para ser lido com terno e gravata. Me lembrou o quê? José de Alencar? Mas o verdadeiro problema não é o uso da linguagem empolada de acadêmico, que de vez em quando salpica aqui e ali uma expressão diferente, um regionalismo, alguma coisa assim. Não é isso. O grande problema é a questão da voz narrativa, ou melhor, das vozes narrativas. As três são, vocês puderam ver, absolutamente iguais. Para deixar claro o que eu quero dizer, vou dar 2 exemplos de narrativas com múltiplas vozes. O primeiro é Drácula, de Bram Stoker. Aqui numa edição com Frankenstein, Drácula, né, e o Médico e o Monstro. Todos sabem, Drácula é um romance epistolar, ou seja, vários personagens mandam cartas ou escrevem relatos uns para os outros, né? A Mina, o Jonathan, o Dr. Van Helsing e tal. Detalhe, todos têm exatamente a mesma voz narrativa. Todos têm a mesma dicção. É perfeitamente perceptível que quem está falando ali é o Bram Stoker. Agora tem um detalhe. Bram Stoker não era exatamente alguém com altas pretensões literárias, o que parece não ser o caso do Itamar Vieira Júnior. Por outro lado, em narrativas como, por exemplo, Ligações Perigosas, de Chandelot, de Lockelot, você tem também uma narrativa epistolar em que os personagens, quando escrevem uns para os outros, mostram sua personalidade, mostram sua dicção própria. Né? Quando o Visconde de Valmont escreve para a Marquesa, ele tem uma voz específica, e o contrário também. O que significa isso? Trabalho literário. Então, se a proposta estética de Itamar Vieira Júnior é muito mais ser Ligações Perigosas do que Drácula, a questão da linguagem é fundamental para o julgamento do romance. E fica muito claro que, diferentemente de, por exemplo, Guimarães Rosa, José Cândido de Carvalho, ou mesmo Ariano Suassuna, ele não inventou a linguagem, e uma certa artificialidade paira o tempo todo no ar, a cada página. Um exemplo dessa artificialidade está na maneira como Itamar Vieira Júnior tenta construir ali um suspense durante a primeira parte para saber qual foi das irmãs que perdeu a língua no acidente com a faca, se foi a Belonísia ou se foi a Bibiana. Vamos ver um trecho aqui com relação a isso. No início, o que era a voz duplicada, a que falava pelas duas, cuidou, sem perceber, de instruir o primo de como deveria ser fácil entender os sinais que havíamos elaborado sem o recurso de uma escola. É uma narração em primeira pessoa. Por que ela ia estar falando assim para ela mesma? Não faz sentido. A que falava pelas duas? Como assim? E há também a total, completa e absoluta falta de humor na narrativa. É tudo muito, muito, muito solene. Essa solenidade está na narrativa toda, só que ela se multiplica quando trata da figura do pai das meninas. Zeca Chapéu Grande, o curador Zeca Chapéu Grande. Lá vem Zeca Chapéu Grande. Se fosse cinema, subiria a música. Nós somos as filhas de Zeca Chapéu Grande. Solenidade. Só um detalhe, ó, não conta pra ninguém. Mas o Zeca Chapéu Grande é vendido como um personagem muito sábio, aquela coisa toda tal. Durante toda a narrativa ele é construído para isso. Porém, ele não conseguiu perceber o caráter do homem que casava com a filha dele. Estranho. Essa filha que se casa com o sujeito de caráter duvidoso, sob as bênçãos de Zeca Chapéu Grande, é a Belonísia. Já vou entregar aqui o spoiler. A menina que corta a língua, que tem a língua cortada, é a
Belonísia. A Bibiana é a que se fere, mas acaba se recuperando. Ela acaba se envolvendo com um primo e vai para a cidade estudar, se forma como professora, acaba voltando para a fazenda depois e tal. E lá fica a Belonísia. Há esse rompimento num certo momento. Mas o que importa é o seguinte: no começo da narrativa, não se sabe bem quem é o quê. As duas personalidades são mescladas, são muito parecidas. Mas o que acontece? Na segunda parte, que é narrada pela Belonísia, o que nós temos? Nós temos a construção de uma personalidade diferente. A Belonísia é muito mais ligada à terra, ela é muito mais uma pessoa ligada à natureza, muito mais forte, até fisicamente inclusive, do que a irmã. Mas o que acontece? Ao longo da narrativa da segunda parte, de uma hora para outra, a Belonísia resolve virar intelectual, resolve virar escritora, resolve ser alguém que gosta de ler, que leva livro para tudo quanto é lugar, sendo que no começo do capítulo ela fugiu da escola. Isso é esquisito pelo seguinte, porque as duas irmãs, para ter uma construção estética mais elaborada, deveriam ser diferentes. Na primeira parte é compreensível que não seja assim, porque está se montando a narrativa. Na segunda há a diferença. Só que, o que o Itamar faz? Na metade do caminho resolve, não. Ela vai ser intelectual também, né? Isso é importante, né? Vai lá, ela vai querer escrever um livro, tal. Parece que está dando um recado que é o seguinte: estou aqui defendendo a cultura popular, mas bom mesmo é a cultura intelectual, é a cultura livresca. Pensem nisso. Narrativamente, se a Bibiana escrevesse as memórias da Belonísia, faria sentido, mas não é o que acontece. Aparentemente é a própria Belonísia que está falando por si. Então, eu não entendi. As duas são o quê? Tipo tartarugas ninja? São a mesma coisa? O enredo é um enredo de melodrama, inclusive o livro não esconde isso, todas as fórmulas estão ali. E é um enredo inclusive telegrafado, né? Qualquer leitor mais experiente, com 20, 30, até 50 páginas de antecedência, consegue saber mais ou menos ali o rumo da história. Agora, essa história é cheia de Deus ex machina, ou seja, soluções que surgem do nada. Inclusive o desaparecimento, né, daquele personagem que se casou com a Belonísia. E o final é o Deus Ex Machina, mais Deus Ex Machina que eu tenho visto nos últimos tempos. É um Deus Ex Machina, literalmente. Tem intervenção divina, espiritual. Ó, não me entenda mal, mas o que eu fiquei pensando é o seguinte: essa coisa de uma entidade espiritual ficar tão preocupada com as coisas cotidianas, né, com as coisas comezinhas da vida, a ponto de intervir, assim, intervir literalmente. Parece que nem os brinquedos do Toy Story pode. Será que as entidades podem? Talvez possa, porque tem uma parte ali que tem preconceito explícito contra evangélicos. Não sei de nada. É importante destacar que o livro tem pequenas titubeadas, para não dizer pequenas covardias, que fica parecendo que o Itamar Vieira Júnior pensou assim: não, acho que eu não vou tão longe. Por exemplo, uma parte ali sobre o ódio do bem, até onde é possível você odiar o inimigo, o adversário e tal. Não levou às últimas consequências isso. A mesma coisa acontece com um certo episódio de um segundo interesse amoroso da Belonísia, que faz um eco com a cor púrpura, né? O Itamar colocou o pé no freio. Eu não entendi por quê. Seria um desdobramento bem interessante para a história. E o final? Além do aspecto Deus Ex Machina, tem um outro detalhe. Ele é a lá Christopher Nolan. Explicou demais. Ficou parecendo que o Itamar Vieira Júnior não confiou no seu leitor. Pensou assim: não, eu vou sugerir. Não vou sugerir. Melhor explicar, deixar bem explícito para eles entenderem o que aconteceu. Então, depois de um momento que tem um final satisfatório, lírico entre as irmãs, né, que é uma espécie de encerramento de fato do livro, né, você tem um pequeno flashback, né, que explica tudo, tintim por tintim, que me pareceu excessivo. Nolan. E para não dizer que não falei das flores, sobre a terra há de viver sempre o mais forte. A frase final é muito boa.